Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gases, certo? Então, o que a gente vai ver sobre os gases? Uma coisa, quem já deve ter estudado para vestibular, essas coisas, viu no ensino médio, já sabe, né? Pensa em gases, pensa naquela equação lá, PV igual a nRT. Mas tem mais coisas, vamos contextualizar melhor isso daí e aprender também os diferentes tipos de exercício que a gente vai ter quando a gente trabalha com gases, certo? Então, primeira coisa, vamos dar características gerais de um gás. O que é um gás? Bom, é um dos três estados físicos da matéria, né? Tem o sólido, líquido e gasoso. Então é um dos estados físicos, certo? E o que caracteriza esse estado físico gasoso? Ele vai ser caracterizado pela forma variável e pelo volume variável, né? Porque o gás, onde é que eu colocar ele, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. Se eu colocar ele em uma garrafa de vidro, ele vai ficar com o volume da garrafa de vidro e vai ficar com a forma da garrafa de vidro. Se eu coloco ele em um tubo, ele vai ficar com o formato do tubo e do volume do tubo. E assim por diante, né? Se eu coloco ele num recipiente que tem a forma de um ursinho, ele vai ficar com o volume com aquela forma, certo? Então, a forma e o volume do gás são variáveis, certo? O que é diferente do sólido e do líquido. O líquido, ele tem o volume variável, o volume não, né? Desculpa. A forma variável, né? O líquido, ele é todo maleável, só que o volume é fixo. Certo? Se eu tenho 10 litros, eu tenho 10 litros. Não adianta eu colocar 1 litro de Coca-Cola numa garrafa de 2 litros, que ela não vai se multiplicar e preencher a garrafa inteira, né? Eu vou continuar tendo 1 litro de Coca, ela só vai se ajustar naquela forma da garrafa. E o sólido, ele tem os dois, né? Ele tem forma e volume definido. Ele fica daquele jeitão lá parado. Então, é isso que caracteriza cada um dos estados físicos, né? As características básicas. Tá, o que mais? Os gases, eles podem ser formados por moléculas, aí tem gases que a gente já ouviu falar, né? Oxigênio, nitrogênio, metano, ou por átomos individuais, certo? Então é diferente aqui. Quando eu falo do gás oxigênio, eu não estou falando de um átomo de oxigênio solto, perdido na atmosfera. Eu estou falando desse O2, da molécula do gás oxigênio. Então, alguns gases eles vão ser moléculas, a maioria deles, só que alguns gases eu encontro eles na natureza na forma de átomos individuais. Então, o gás ele não é uma molécula, ele é só um átomo mesmo, certo? E aí é o caso dos gases nobres. Tá vendo? Argônio, hélio, neônio, criptônio e xenônio. Aquela coluna lá, então, dos gases nobres da tabela periódica, elas formam essas substâncias aí, que são monoatômicas. É um gás que é formado só por um átomo. Beleza? E a gente chama ele de gases nobres porque eles não vão interagir bem com outros átomos, certo? Eles vão ficar isolados, individuais, eles não interagem bem com ninguém, é exclusivo o negócio. É só um átomo quietinho lá, ele não vai nem se ligar com outro átomo igual, né? Igual aqui, ó, oxigênio e oxigênio. Ele não gosta de interagir nem com ele mesmo, é isoladão, né? Então, esses daí vão ser os gases nobres. Então, nos gases, o que a gente vai ter? Nesse estado físico, a gente tem que as moléculas elas estão bem distantes umas das outras e por isso elas vão apresentar pouca interação, porque para as moléculas interagirem, elas precisam chegar pertinho uma das outras. E no gás, as moléculas vão estar bem longe, então elas vão interagir pouco umas com as outras. Praticamente a gente considera que não tem interação entre essas moléculas do gás, porque elas estão muito espaçadas. Beleza? Então, essas são características gerais dos gases. Agora, vamos falar de uma coisa importante também, que vocês já devem ter ouvido esses dois termos, só que muitas vezes a gente não sabe a diferença, ou às vezes acha até que é a mesma coisa, gás e vapor. Bom, gás e vapor, então, não é a mesma coisa. Os dois, na verdade, né, correspondem ao estado gasoso da matéria. Só que quando eu falo de um gás, o que eu estou querendo dizer? Na verdade, vamos falar aqui, ó, primeiro do vapor, vamos seguir a ordem do slide. O vapor, se eu pego, por exemplo, o vapor de água, ele está lá bem quente, lá numa certa temperatura, lá, vapor de água 100 graus. Se eu começo a aplicar pressão, eu consigo fazer esse vapor condensar, voltar a ficar líquido, beleza? O gás, não. Essa que é a diferença. O gás, se eu pego uma substância que eu falo que ela é realmente um gás, eu posso aplicar muita pressão que ela não vai voltar a ser líquido, certo? Então eu não consigo fazer a substância voltar a ser líquido somente mexendo na pressão, eu tenho que baixar a temperatura. Isso a gente consegue ver, então,
num negócio que chama diagrama de fases. O que o diagrama de fases mostra? Ele mostra qual vai ser o estado físico da substância em determinada temperatura e em determinada pressão. Então, ó, vamos ver um diagrama de fases para uma substância qualquer aqui, um exemplo, tá vendo? Então, olha aqui, ó, ele mostra pressão no eixo Y e temperatura no eixo X. Aí é o seguinte, ó, quando eu tenho uma certa pressão e uma certa temperatura, eu caio em uma certa região do gráfico. Beleza? Então, se eu estou em uma certa região do gráfico aqui, eu vou estar em um certo estado físico. Por exemplo, se eu estou com essa pressão aqui e essa temperatura aqui, eu estou, então, na fase sólida, certo? Aí aqui, ó, por exemplo, se eu estou com essa pressão aqui e essa temperatura aqui, eu estou na fase vapor. E aqui, ó, se eu tiver aqui nessa pressão, nessa temperatura, fase líquida. Então, cada região do gráfico corresponde a um estado físico. E olha aqui qual que é a diferença, então, do gás e do vapor. Olha aqui, ó, tem uma certa temperatura que eu vou atingir, que a partir dela eu não consigo fazer o gás virar líquido aumentando a pressão, certo? Então é aí que eu tenho o que eu chamo de temperatura crítica, e é nesse momento em que meu vapor passa a ser um gás. Então eu não consigo fazer ele mais virar líquido, fazendo uma transformação de aumento da pressão. Tá vendo aqui, ó? Quando tá no vapor, se eu começar a ir para cima aqui no gráfico, ó, eu tô aumentando a pressão, chega um momento que eu caio na fase líquida. Aqui não. Aqui, ó, vai ser gás para qualquer pressão. Então vai ser a diferença de gás e vapor. Aí eu vi que entrou gente agora, só a gente tinha visto antes, não era nada, não era muita coisa não. A gente só viu isso daqui, né? Características gerais dos gases. Que eles têm o volume e a forma variável, eles podem ser formados por moléculas ou átomos individuais, e nos gases, as moléculas ou átomos estão bem distantes uns dos outros, aí vão interagir pouco. Tá, e aí a gente falou agora da diferença de gás e vapor, que é essa temperatura em que eu não consigo mais transformar meu gás em líquido quando eu aumento a pressão, vai ser a temperatura crítica. E aí é quando eu deixo de ter um vapor e passo a ter um gás. Tá, vamos falar um pouco do histórico de descobertas, como que os cientistas ao longo do tempo foram descobrindo essas propriedades dos gases. E isso, pessoal, foi há bastante tempo atrás, não é coisa tão recente assim. Lá de 1600 e bolinha, os cientistas já estavam estudando os gases. Aqui, por exemplo, ó, olha lá, 1662, Lei de Boyle. O que esse cientista descobriu? Ele estava estudando processos isotérmicos. O que é um processo isotérmico? Processo a temperatura constante. Beleza? Então, ele está lá transformando meu gás, mantendo a mesma temperatura. Esses nomes aqui eu grifei porque é importante a gente saber, pessoal. Se tiver escrito no enunciado isotérmico, a gente tem que saber que isso daqui vai ser um processo com temperatura constante. Aí, ó, o que acontece? Nessas transformações isotérmicas de um gás, ele descobriu que a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que isso significa? Toda vez que eu pego o valor de pressão do gás, ele mediu a pressão, mediu o volume. Toda vez que ele pega esses valores que ele mediu e multiplica, ele vai chegar em uma constante. Então, o gás, independente da pressão e do volume que ele tiver, toda vez que eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, vai dar o mesmo resultado. Graficamente, antes também, né, tem essa outra relação, então. Então, se eu sei a pressão de um gás e o volume de um gás em uma certa temperatura, eu sei que quando eu mudo a pressão, eu consigo encontrar o volume, porque eles vão ser inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão 2 vezes, o volume diminui em 2 vezes. Se eu triplico a pressão, o volume fica 3 vezes menor. Então eu tenho essa relação aí de inversamente proporcional. E o gráfico de grandezas inversamente proporcionais fica com essa cara aqui. Esse daqui é até, inclusive, os dados originais que o Boyle mediu no experimento dele. Ele mediu esses pontinhos aqui, ficou medindo a pressão, volume, pressão, volume, pressão, volume. E aí ele viu que a pressão era inversamente proporcional ao volume se ele mantinha a mesma temperatura. Certo? Aí veio o Charles. O que esse Charles descobriu? Ele estava estudando os processos isobáricos, que são processos a pressão constante.
Nessa transformação isobárica, a gente tem que a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Então, quanto mais a gente esquenta o gás, maior ele fica. A gente pode ver isso em balões, né? No caso, o Charles ele também estudou isso porque ele era um balonista, ele gostava lá de construir balões, fazer essas viagens, esses voos de balão. Então, ele percebeu que no balão, quanto mais ele esquentava o gás, mais o balão enchia, certo? Ele percebeu isso nos balões. Se ele fechava o balão e começava a esquentar, o balão inflava. Então, o que acontece? Toda vez que eu pego o volume do gás e divido pela temperatura, eu chego em um valor constante. Isso daqui é a relação que eu tenho entre grandezas diretamente proporcionais. Então, com isso daqui eu posso fazer uma regra de 3. Ó. Se o volume é 300 litros, a temperatura é 300 Kelvin. Se o volume é 600, a temperatura é X. Então, tem essa relação diretamente proporcional. E aí eu posso escrever isso, ó. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, se eu sei o volume e a temperatura iniciais do meu gás, eu consigo descobrir qual vai ser a temperatura, por exemplo, se eu souber o volume final. Ou qual o volume final se eu souber qual a temperatura, né? Se eu falar, olha, eu aumentei o meu gás de 300 para 600 kelvins. O volume inicial era X. Eu consigo descobrir qual que vai ser o final, né? A partir dessa relação. Porque se a temperatura fica 2 vezes maior, o volume fica 2 vezes maior a uma mesma pressão. E aí o gráfico fica o seguinte. Só que é importante notar que isso só vale para quando a gente tem temperatura em Kelvin, beleza? Então aqui, quando a gente está trabalhando com a equação dos gases, a gente tem que trabalhar sempre em Kelvin, porque senão a relação não vai ser diretamente proporcional. Aí, para finalizar, teve também o Gay-Lussac, que ele estudou esses fenômenos relacionados a gases. Ele estudou um processo isocórico ou isovolumétrico. Nesse processo, eu tenho volume constante. E aí, o que ele observou? Que nessa transformação a volume constante, a gente tem que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, por exemplo, se eu estou lá no recipiente fechado, eu estou com a minha panela de pressão. A panela de pressão não é exatamente recipiente fechado, né? Tem uma válvula que ela sai. Mas imagina o gás sai. Mas imagina uma panela de pressão totalmente fechada, que não sai gás assim, só fica mais pressurizada. Ou, por exemplo, lá uma garrafa de Coca-Cola, tá? Tem o gás lá dentro pressurizado. Então, quanto mais temperatura eu coloco, quanto mais eu esquento, mais pressão eu vou ter no meu gás. E aí essa pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Essas coisas, pessoal, às vezes a gente pensa, tipo, nossa, que coisa simples de perceber, de estudar, é facinho, é só ficar medindo pressão e temperatura, dava para ver. Só que imagina fazer isso em 1800, ficar medindo volumes de gases, pressões de maneira precisa, identificar essa relação. E, além disso, os cientistas naquela época, eles não eram tão especializados quanto hoje. Hoje, sei lá, por exemplo, eu que trabalho na pesquisa, eu estudo materiais de celulose com dinâmica molecular. Tipo, é uma técnica muito específica, uma coisa muito específica. Naquela época, os cientistas estudavam muitas coisas, certo? Então, isso daqui só foi uma das várias coisas que o Gay-Lussac descobriu. Então, os cientistas daquela época descobriam várias coisas interessantes. Tanto é que esse cara aqui, ó, não sei se vocês sabiam, na Torre Eiffel, a gente tem vários nomes escritos. Nomes de cientistas, matemáticos que foram relevantes para as ciências na França. E aí tá lá, se você for ver assim nessa parte da torre, tá lá o nome dele, Gay-Lussac. O cara foi importante, isso daqui era um cientista francês, foi importante na história da França. Aí tem um monte de nomes lá franceses importantes, Laplace, aqui, ó, Le Chatelier, esse daqui é do equilíbrio químico. Berthelot, um monte de nomes importantes na história da ciência da França. Tá. Aí, ó, como é que fica então? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, toda vez que eu pego uma pressão e divido pela temperatura, eu chego no mesmo número. Então, vai valer isso, ó. Se eu pegar uma pressão e dividir por uma temperatura, o resultado vai ser o mesmo que eu pegar uma outra pressão e dividir por uma outra temperatura, se eu manter o volume constante. Beleza? Então, é uma relação fácil de perceber. Aqui é uma relação diretamente proporcional, só que ele aqui, ó. É o que eu estava falando do problema de ser temperatura em graus Celsius. Olha aqui o que não vai dar certo. Tem que ser Kelvin, porque
a gente tem que começar desse ponto zero aqui, né? Tá vendo aí o que acontece quando a gente usa graus Celsius? Quando a gente tem uma temperatura de zero, a pressão aqui vai ter um certo valor. Aí o que eles pensaram? Falaram, vamos, para fazer a grandeza ficar diretamente proporcional, vamos pensar no momento aqui em que a pressão do gás cai para zero, certo? Quando o gás, então, ele está paradinho. Ou também eu posso pensar, né, a relação é a mesma com o volume, né? Volume é diretamente proporcional à temperatura. Quando o gás ocupa um volume zero, quando ele diminui tanto que juntou tudo, as moléculas do gás. Essa, eles definiram então como sendo a temperatura do zero absoluto, porque não tem como a pressão do gás ficar menor que zero, né? Não tem como o volume do gás ficar menor que zero. E aí, se a gente continuar essa reta aqui da relação entre a pressão e a temperatura, continuar para cá na região de temperatura negativa, a gente chega aqui, ó, em menos 273,15, que é o ponto onde a pressão do gás cai para zero, segundo essa equação. Na verdade, a gente não observa isso, né? A gente observa uma transição de fase quando a gente começa a esfriar. O gás vira líquido e depois vira sólido. Mas aqui eles estão imaginando que o gás ficaria para sempre na forma de gás. E aí teria essa temperatura. E aí então é daí que surge o Kelvin. Ó, essa temperatura aqui, onde eu tenho uma pressão negativa... pressão negativa não, né? Quando eu tenho a pressão chegando a zero, essa temperatura negativa vai ser a temperatura do zero absoluto. Beleza? Aí também teve a lei do Avogadro. O que o Avogadro percebeu? Ele percebeu que os volumes de gases, se eu pegar volumes iguais a uma mesma temperatura e pressão, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Então, pessoal, os gases vão se comportar de forma parecida. Então, não importa o gás que eu tenho, se eu tiver volumes iguais, eu tenho o mesmo número de moléculas. Então, o volume e o número de mols de um gás são diretamente proporcionais. Se eu coloco mais moléculas do gás, o volume vai ficando maior se eu manter a mesma pressão, mesma temperatura. E aí, então, seria essa relação aqui, né? Aqui, ó. Quanto mais moléculas eu estou colocando, mais gás eu tenho, maior vai ficando o meu volume, beleza? Aqui é o negócio lá que eu estava falando, só para retomar então, da temperatura em graus Celsius. Se eu uso temperatura em Celsius, eu não tenho a relação direta, a proporção direta que eu preciso. Tá vendo? Eu tenho uma equação da... Se eu pensar isso aqui como se fosse uma reta, eu tenho uma equação da reta e ela teria um termo aqui linear, onde é que ela bate no eixo Y. Eu não quero, eu quero uma equação da reta que comece aqui do ponto zero. Então, aí surge quem para salvar a gente? Chapolin Colorado? Não. Surge o nosso famoso Kelvin. O Kelvin salva a gente. Por quê? O Kelvin é como se eu deslocasse então o gráfico para a temperatura começar no zero, para a menor temperatura ser zero. E aí que surge a nossa escala absoluta de temperatura. É um negócio que começa do zero e vai até o infinito. Então, o ponto de início é o zero. Tá vendo? Então, é como se eu tivesse deslocado o gráfico para cá. E essa temperatura mínima em graus Celsius é a nossa temperatura que a gente chama de zero absoluto. Que é 0 Kelvin ou em Celsius menos 273. Aí, isso daqui já dá para ver como é que a gente converte graus Celsius para Kelvin, né? É só somar 273. Toda vez que eu tenho uma medida aqui em graus Celsius, o que eu faço? Eu somo 273 e aí eu obtenho o meu valor em Kelvin. Ó, então, como eu falei de conversão de unidades aqui, vamos falar de unidades importantes que é bom a gente saber as conversões. Só para ter uma noção, assim, né? Porque na maioria das vezes eles dão essa conversão no vestibular, principalmente no Enem. Eles falam qual que vai ser a conversão que você utiliza. Tá, vamos ver. Alguém ficou com alguma dúvida na parte das explicações, pessoal? Dessas leis aí? Aí a gente vai juntar tudo isso e vai formar o PV igual a nRT, a lei dos gases. Tá, então, ó, unidades importantes que a gente vai usar nas nossas contas. Geralmente, nas nossas contas, a pressão a gente vai utilizar em ATM, só que às vezes ele dá em outra unidade de medida. Ele pode dar aqui ó, em milímetros de mercúrio, que é essa conversão aqui, ó, 1 ATM, 760 milímetros de mercúrio. Pode dar em bar, e aí eu tenho essa conversão aqui, e pode dar em pascal. Aqui, ó, o volume também. O volume a gente vai trabalhar nas nossas equações com litros.
Só que pode ser também dado em ml ou em centímetros cúbicos. E aí essa é a igualdade que a gente tem. 1 litro, 1000 ml, e ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. E 1 metro cúbico, a gente tem 1000 litros. Temperatura. A gente tem que saber converter Kelvin para Celsius para Fahrenheit. Isso daqui, provavelmente vocês já viram na aula de termometria. Vocês já tiveram, né, em física isso daí. Certo? Então tem essa formulinha aqui que a gente consegue converter qualquer unidade de temperatura em outra. É mais difícil quando tem Fahrenheit para Kelvin ou Celsius para Fahrenheit. Se tiver somente Celsius e Kelvin, olha aqui, ó, o denominador da fração é o mesmo. Então, para converter Celsius em Kelvin, é só eu somar 273, beleza? Então, 100 graus Celsius vai ser 100 mais 273, vai ser 373 Kelvin, certo? É só somar 273. Ler esse numerinho é importante a gente lembrar. E depois também naqueles séculos, também foi aqueles séculos que descobriram as tais das leis ponderais, né? Lembra-se que a gente comentou lá na primeira aula de modelos atômicos. E aí eles conseguiram fazer essas contas de estequiometria com gases, certo? Né? Eles descobriram que tem conservação das massas nas nossas reações químicas, né? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, eles viram que o gás é um negócio que tem massa, ele é composto por moléculas, que as reações químicas seguem proporções definidas. E aí eles viram, né, que nos gases, então, a massa está relacionada com o volume, eu vou consumir um volume proporcional, uma massa proporcional. E aí viram todas essas proporções que a gente tinha nas reações químicas e relacionaram isso também aos gases. Aí, o que resultou de tudo isso? Resultou o seguinte, então. A lei dos gases ideais. O que vai ser essa lei? Ela vai ser válida para qualquer gás em condições que ele se comporte como um gás ideal. Então, na vida real, a gente sabe que os gases eles não seguem exatamente essa lei. Mas quando os gases estão a baixas pressões e altas temperaturas, eles se comportam de forma muito parecida, dá para usar essa equação perfeitinho. Aí, essa alta temperatura, a temperatura ambiente já é considerado alta assim, para gases, né? Porque imagina que o negócio, a temperatura baixa é lá perto do 0 kelvins. Vamos pensar em Kelvin. Na temperatura ambiente, a gente está lá nos 298 Kelvin, mais ou menos. É bastante. Aí, baixa pressão também. A pressão atmosférica que a gente tem é uma pressão considerada baixa. Quando a gente está falando de gases em altas pressões, são pressões, sei lá, 50, 100 vezes maior que a pressão atmosférica. Nessas condições, que a gente tem muita pressão ou temperatura muito baixa, a lei dos gases não vai valer mais, né? Porque, imagina até, tipo, se a temperatura for muito baixa, o gás vira líquido, né? Então não vale mais a lei dos gases, porque o gás virou um líquido, certo? Então, o que a gente tem de tudo isso? Juntando todas aquelas relações entre as nossas grandezas, a gente teria isso, que PV sobre NT é uma constante. Então, para todos os gases, se eu faço essa conta aqui, PV dividido por NT, eu vou obter o mesmo número. Aí, que número vai ser esse? Esse número para os gases, ele vai ser chamado, então, de constante dos gases. E eu posso escrever a equação dessa forma. Se eu passar o NT, que está dividindo, eu passar ele multiplicando para cá, eu obtenho isso daqui, o nosso famoso PV igual a nRT. E aí, então, essa equação que eu vou utilizar para relacionar as diferentes grandezas que eu posso medir de um gás. Então, eu tenho uma relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols de um gás. Beleza? E aí, esse R aqui vai ser a nossa constante universal dos gases. Um detalhe, pessoal. Essa constante, ela depende das unidades de medida que a gente usa para a pressão, para o volume e para a temperatura. Então, qual que é a mais comum aqui? A gente trabalha normalmente com essa constante aqui, a 0,082. Quando a gente trabalha com esse número, significa que a minha pressão tem que estar em atm, o meu volume tem que estar em litros, o número de mols em mols, né? E a temperatura sempre em Kelvin. Celsius não dá certo porque não tem uma relação linear entre as propriedades. Precisa ser Kelvin, porque o Kelvin começa lá no zero. E aí, então, eu posso usar diferentes medidas de volume e pressão
mas essa daqui então é a mais comum, beleza? Então por isso que eu vou sempre converter volume para litro, pressão para atm e temperatura para Kelvin, para eu poder usar esse número aqui nas minhas contas, o 0,082. Eu substituo aqui no lugar do R. Beleza? E aí, então, antes da gente fazer exercícios para a gente treinar isso daí, vamos dar uma olhada. Então, qual seria a visão molecular do gás, né? Eu falei isso daqui é a expressão matemática, mas o que a gente pensa que está acontecendo no gás microscopicamente? O que vai ser o modelo do gás ideal, então? Um gás que segue essa equação bonitinha, a gente considera que é um gás que tem partículas de volume desprezível, né? Então, a gente pensa que são moléculas muito pequenininhas em comparação com o volume total do recipiente. A gente pensa também, principalmente, que essas moléculas não vão interagir entre si. Então, não tem atração ou repulsão entre as moléculas, porque elas são muito longe umas das outras, elas praticamente não se encontram, não chegam perto o suficiente para interagir. E aí, quando elas se encontram, né, esses momentos em que acaba ocorrendo uma colisão, essa colisão ocorre sem perda de energia. Então, as moléculas só estão batendo lá, tendo colisões elásticas e ficando mais ou menos uma representação dessa forma aqui, certo? Eu tenho bolinhas andando no recipiente se chocando, e isso seria a representação do meu gás ideal. Aí seriam bolinhas de volume muito pequeno que não interagem entre si. Aí, ó, a temperatura, então, ela vai estar relacionada com a velocidade média das moléculas do gás. Então, quanto mais rápido essas bolinhas estão se mexendo, maior vai ser a temperatura do meu gás. Então, é isso que significa temperatura. Temperatura, ela está relacionada com a média da energia cinética das moleculinhas se movendo. Quanto mais rápido está se movendo, maior a minha temperatura. E aí, o que vai ser a pressão? A pressão, ela vai surgir dessas colisões das moleculinhas com as paredes do recipiente. Então, se eu for somando essas várias colisõezinhas que as moléculas estão tendo, isso vai me resultar em uma pressão naquela superfície. E aí daí que surge a pressão que o meu gás exerce. Beleza? Então é assim que a gente compreende um gás. Então agora vamos fazer exercícios para treinar isso daí, porque a maior parte dos exercícios de gás no Enem, nos vestibulares em geral, são contas, com o PV igual a nRT. Beleza? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Se ficou alguma dúvida, a gente tira agora, senão vamos partir para os exercícios, que é aí que o bicho pega, aí que surge a dúvida. Tá, então vamos fazer exercícios para a gente treinar. Ó, para a gente treinar o conceito, né? Primeiro, o que vai ser um gás, então? Vamos ver essa pergunta. Gás é um fluido que não possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade. Portanto, ocupa somente uma porção do volume que está contido. Não, né, pessoal? O volume que a gente coloca o gás, o volume do recipiente, vai ser o volume que ele vai ocupar. Ele ocupa todo o volume disponível. Então, essa daqui vai ser falsa, né? Porque o gás, ele é compressível, eu consigo comprimir ele ou expandir. Ele tem essas duas propriedades, né? Eu posso variar o volume dele com facilidade. Vamos ver esse B. Gás é um líquido... Tá esquisito aqui, algo de errado não está certo. Cujas moléculas que o constituem estão bastante espaçadas uma das outras. Mas aí não, né? Gás é um líquido. Gás é gás, líquido é líquido. Certo? Gás é um fluido, aí beleza. O que é o fluido, pessoal? Fluido é qualquer estado da matéria que tem a forma maleável. Então, um fluido pode ser um gás ou um líquido. É um fluido que apresenta somente a propriedade de expansibilidade. Não, né? O gás ele não é só expansível, ele é compressível também. Eu consigo colocar, por exemplo, gás no meu amortecedor. Já viu aquelas bicicletas que tem aquele pistãozão de gás assim? Então, o gás lá está sendo comprimido e expandido. O gás tem essas duas propriedades. Então, não é. Gás é um fluido que sofre a ação da gravidade e não possui propriedade de compressibilidade. Sim, o gás sofre a ação da gravidade, né? Tanto é que, imagina o gás. Você pensa o gás solto em volta da Terra. Qual que é o volume que ele tem para ocupar? Não é o volume do universo? Não era para o gás sair se espalhando por todo o universo? Era, se não tivesse a gravidade, que puxa as moleculinhas do gás para a Terra. Então, é a gravidade da Terra que mantém a atmosfera presa. Então, o gás sofre a ação da gravidade sim.
Só que está falando que ele não possui propriedade de compressibilidade. Possui sim. Então a correta vai ser a alternativa E, que o gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade, e que tende a ocupar todo o espaço onde está contido. Beleza. Então é isso daí que vai ser um gás. Agora um de conta aqui, ó. Olha o que eu estava falando. Os exercícios de gases, a maioria vão ser desse estilo aqui. Na verdade, os exercícios de Enem, o que eles vão ter a mais? A contextualização. Então a gente vai ter que fazer exercícios para aprender a interpretar e como resolver o exercício com base no texto que eles dão, né? Com esse algo a mais do exercício. Porque exercício simplificado, se a gente consegue extrair a essência do problema, é isso. O exercício de gás é isso, ó, tá vendo? Qual é o volume molar de um gás que está submetido à pressão de 3 atm e temperatura de 97? Se a gente consegue interpretar o exercício, vira basicamente substituir dados na fórmula. Vai ter alguma coisa que a gente não conhece, aqui no caso volume molar, e a gente vai ter que substituir os valores de pressão e temperatura. Então, pessoal, o que significa volume molar? Volume molar é o volume de 1 mol de gás. Então, qual que vai ser o valor de N? Número de mols, né? Número de mols vai ser igual a 1. Pressão, qual que vai ser? 3 atm. Temperatura, qual vai ser? 97 graus Celsius. Ok. Número de mols está na unidade que eu quero. Pressão está em atm do jeito que eu quero. Temperatura. Que jeito que eu quero a temperatura? Em Kelvin. Então não está em Kelvin, não está certo. Eu vou ter que converter 97 graus Celsius para Kelvin. Para isso, eu somo 273. Quando eu somo 97 mais 273, eu obtenho 370 kelvins. Agora eu posso usar na minha formulinha. Porque, ó, tá tudo na unidade certinha para eu usar esse valor de R aqui, 0,082. Olha aqui, ó. ATM, litro, mol, Kelvin. Que unidades que eu tenho aqui? ATM, o litro que eu vou descobrir, né? Vou descobrir um volume em litros. Mol, Kelvin. Então tá tudo certo. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou utilizar então essa formulinha do PV igual a nRT. E aí é só substituir os dados aqui, os valores em cada posição da fórmula. Olha aqui como é que fica. No caso, eu vou querer descobrir o volume, né? Então a continha vai ficar assim. Substituo N igual a 1, R igual a 0,082, temperatura por 370 Kelvin, pressão 3 atm. A hora que eu faço essa conta, eu encontro um volume. Esse volume vai estar em que unidade de medida? Vai estar em litros, porque essa constante aqui pede que eu trabalhe com litros. Então, se eu trabalho com esse número aqui, o resultado sai em litros. E aí, então, o volume molar do meu gás a essa temperatura vai ser de 10,1 litros. Beleza? Então, qualquer gás que tiver a uma pressão de 3 atm e temperatura de 97 graus, vai ter esse volume independente do gás. Beleza? As coisas só começam a ficar um pouco diferentes, eu começo a ter diferenças entre um gás e outro, eu começo a ter diferenças dessa equação se eu tiver pressões muito grandes ou temperaturas muito baixas. Essa pressão de 3 atm aqui tá tranquilinho, pessoal. No vestibular a gente só vai encontrar então os casos em que a gente tem comportamento de gás ideal. É só pra gente saber quando ele não se comporta como gás ideal, mas no vestibular vai estar lá gás ideal. Beleza? Facinho, só substituir aqui no PV igual a nRT. Beleza? Agora, esse é o caso de exercício que a gente fala. Pera lá, o professor não me ensinou isso daí não. Não tem isso daí na matéria de química. Não, eu vou fazer PV igual a nRT, não tem nada de esfera aí. Esse é o momento em que a gente tem que relacionar os conhecimentos das diferentes áreas. Olha aqui, ó. 2 balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo gás ideal e a mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes maior que o raio do balão B. Sendo PA e PB as pressões dos gases dos balões A e B, pode-se afirmar que PA é igual a 1/4 de PB, meio PB, 1/8 de PB, e assim por diante. Tá. Como é que eu vou relacionar o raio do balão com o PV igual a nRT? Bom, um balão esférico, ele tem um raio, né? E ele tem um volume. Eu consigo encontrar o volume de uma esfera a partir do raio. Então, para essa questão, além dos conhecimentos de química, eu tinha que saber como que eu calculava o volume de uma esfera. O volume de uma esfera pode ser calculado a partir de 4/3 de πr ao cubo, né?
Aqui, no caso, não precisaria saber essa outra parte. Eu não precisava calcular o valor numérico do volume. Mas eu precisava saber que o volume de uma esfera varia com o cubo do raio. Então, por exemplo, se o raio passou de 1 para 2, o que acontece com o volume? 1 ao quadrado, 1 ao cubo, né? Desculpa, é 1. 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira, é 8. Então, quando eu dobro o raio, meu volume aumenta em 8 vezes. É isso que eu precisava saber para esse exercício. Mas como que a gente faz exercício desse tipo, quando ele não dá números? Olha, um jeito fácil de fazer é inventar, né? Ele falou que o raio do balão A é 2 vezes maior que o raio do balão B. Então, eu posso colocar qualquer raio que obedeça essa relação que ele deu. Então, vamos inventar aqui um valor para ficar fácil de calcular. Ó, RB vai ser igual a 1 centímetro. Número fácil. O que ele disse? O raio do balão A é 2 vezes maior que o raio do balão B. Então, RA é igual a 2RB. Isso daqui é se eu quisesse resolver literal, sem colocar número. Mas para ficar mais fácil, ó, vamos escrever que o RA é igual a 2 centímetros, o dobro de RB. Agora, a gente substitui na fórmula. Ó. O volume de B é 4/3 de 1 elevado à terceira, que vai ser 4/3 de π. E o volume A vai ser 4/3 de π R elevado à terceira. No caso, R é 2. Aqui vai ficar 8 vezes 4/3 de π. Ou eu colocaria aqui 32 sobre 3π. Ok, o que eu faço agora? Lembra que para os gases, pessoal, a gente tinha que PV sobre NT era o mesmo para qualquer gás, né? Então, isso daqui vai ser uma formulinha muito útil para a gente também. A gente escrever isso daqui, ó, PVT igual a PVT. Então, se eu tenho o gás em uma pressão, em um volume e uma temperatura aqui, e eu mudar a pressão, o volume ou a temperatura, eu ainda tenho essa relação entre essas grandezas. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Olha, a temperatura ela vai ser a mesma. Olha, ele disse que a temperatura é a mesma, dos dois casos. Mas ele disse que a gente tinha também massas iguais de mesmo gás. Aqui eu esqueci de colocar, mas massas iguais também significam número de mols iguais. Então, cortava o N da formulinha. Agora, o que mudou aqui então? Pressão e volume. Pressão, volume. Tá vendo? É aquela relaçãozinha lá, as leis de Charles, Boyle, Gay-Lussac. Então, é na situação de temperatura constante que a gente muda somente pressão e volume. Qual que é a pressão do caso B? Não sei. Qual que é a pressão do caso A? Também não sei. Então, eu vou deixar dessa forma aqui, como PA e PB. Mas o que eu sei? Eu sei que o volume B é 4/3 de π e o volume A é 8 vezes 4/3 de π. Então, eu substituo aqui, beleza? Aí, o que acontece? Eu posso cortar, né, 4/3 de π com 4/3 de π. E aí, no final, eu obtenho que PA é 1/8 de PB. Tá vendo? É isso que ele queria. A relação entre PA e PB. Então, significa que se o volume aumentou em 8 vezes, a pressão vai ser 8 vezes menor. A gente tem a relação diretamente proporcional. Não, na verdade, aqui é inversa, né? Inversamente proporcional entre pressão e volume. Eu aumento o meu volume, eu diminuo a minha pressão. Certo? Então, era isso que a gente tinha que saber. Às vezes, o exercício tem algum passo a mais que a gente tem que fazer, que não está relacionado assim, né, diretamente com a química. Nesse caso, a gente tinha que saber calcular o volume de uma esfera. E aí, calculando o volume da esfera, a gente resolvia com os conhecimentos de química. Certo? Então, isso daqui também a gente vai usar muito quando a gente tem uma transformação em um gás. Aí a gente não usa diretamente o PV igual a nRT, né? A gente utiliza aquela relação que PV sobre RT na verdade, PV sobre... Isso, PV sobre NT vai dar R, né? A constante dos gases é constante para qualquer gás. Então, toda vez que eu fizer essa continha aqui, tem que dar a mesma para um gás em qualquer condição. Então, eu faço PVT sobre PVT, e aí eu substituo aqui, ó, pressão na condição 1, volume na condição 1, temperatura na condição 1. Aí eu sofri minha transformação.
Aí aqui eu substituo minha nova pressão, meu novo volume, minha nova temperatura, e isso vai ter que dar igual para qualquer gás. Beleza? Então, vai dar 1/8. Isso é um exercício difícil de gases. Beleza? Quando a gente tem que interpretar o negócio. Agora, vamos ver um exercício também de transformações de gases, só que um pouco mais fácil, ó. A que temperatura se deveria levar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume se duplicassem? Como é que a gente calcula isso? O que a gente tem? Primeira coisa, aqui a gente tem duas situações diferentes. Ó, a gente vai fazer uma transformação, que vai ser elevar a temperatura. Então, o que a gente vai ter? Uma temperatura inicial, uma pressão inicial e um volume inicial. Quando a transformação for feita, a gente vai ter uma temperatura final, uma pressão final, um volume final. E aí, o que a gente tem? A temperatura inicial é 300 Kelvin. A pressão inicial, eu não sei, vou chamar de P. E o volume inicial vou chamar de V também, que eu não sei exatamente o valor numérico. Agora, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar a temperatura final. Qual que vai ser a pressão final? Ele disse que a pressão ela vai ser duplicada. Então, se eu chamei a pressão inicial de P0, a pressão final vai ser 2P0. Se eu chamei o volume final também, se eu chamei o volume inicial de V0, o meu volume final vai ser 2V0, porque o volume foi duplicado. Aqui no caso eu estou resolvendo o exercício na forma literal, eu não estou substituindo números para mostrar como é que faz para resolver só colocando letra. Certo? Eu tenho que fazer essas relações aqui, ó. VF igual a 2V0, PF igual a 2P0, porque ele disse que os dois dobraram, tanto pressão quanto volume. Aí o que eu uso? Essa relação aqui, né? Que para todo gás, se eu pegar PV e dividir sobre NT, eu obtenho o mesmo valor. É o R, né? Constante dos gases. Então, eu posso fazer isso. Aqui no caso eu não considerei o N, né? Porque é uma certa quantidade de um gás ideal. Eu não mudei essa quantidade, então o N é fixo. Então vai ter N dos dois lados da equação, aí eu corto. O que sobrou? PVT igual a PVT. Isso daqui, você já vi gente falando que é o PVT Povotó, né? Então, vamos fazer o PVT Povotó aqui para transformação de gases. Ó, pressão inicial, P0. Volume inicial, V0. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Agora, pressão final é 2 vezes a inicial, 2P0. Volume final é 2 vezes o volume inicial, então 2V0. E eu quero descobrir quem que é STF. O que vai acontecer agora? Quando eu faço isso, ó, eu posso cortar P0 de um lado da equação com o P0 do outro lado. V0 com V0. Então, observem que não é o valor numérico aqui que importa na lei dos gases. É essa relação. Se o volume está duplicando, se a pressão está duplicando, se eles estão reduzindo pela metade. Então, tá vendo? Não é o número, é a proporção que importa. Por isso que eu não precisava saber o valor exato disso daqui, só essa proporção. De ser P0 aqui e 2P0 aqui. Então, beleza. Fazendo a continha, então, eu vejo que, ó, corta P0, corta V0, vai sobrar TF igual a 300 vezes 2 vezes 2. E aí, então, a temperatura final é 1200 Kelvin, beleza? Então, para a pressão aumentar em 2 vezes e para o volume aumentar em 2 vezes, eu tenho que ter uma temperatura aumentada em 4 vezes, beleza? Então, eu dobro uma vez para cada efeito. Eu dobro uma vez a temperatura para dobrar a pressão, dobro mais uma vez para dobrar o volume. Ok? Então, é essa relação que a gente tem. Se a gente conseguir pensar desse jeito, às vezes a gente não faz nem conta, né? A gente observa lá, tipo, o volume dobrou. Então, eu só tenho que dobrar a temperatura. Eu só tenho que dobrar a pressão. Mas é assim que eu faço a continha. Então, agora vamos fazer mais um exercício de gases, que às vezes cai desse jeito também, quando a gente tem que raciocinar a partir de um gráfico. Ó, por exemplo, esse exercício aqui. Uma amostra de um gás ideal sofre a sequência de processos descrita pelo gráfico pressão versus temperatura. E aí ele pede, ó, é possível afirmar que o volume do gás diminui no trecho AB, permanece constante no trecho BC, aumenta no trecho CD.
Tá, então a gente tem que ver se o volume aumenta, fica constante ou diminui. Nessas transformações aqui, ó, as transformações que ele indica no gráfico. Passar de A para B, passar de B para C e passar de C para D. O que está mudando em cada uma dessas condições, ó. Tá vendo? Eu estou mudando pressão e temperatura. O volume. Volume, a princípio, eu não sei. Certo? Eu tenho que descobrir o volume a partir da relação entre pressão e temperatura. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos raciocinar o que acontece de A para B. De A para B, eu tenho um aumento de temperatura, a pressão constante. Vamos pensar aqui, ó. Aumentei minha temperatura, a pressão é constante. Então, se a pressão é constante, eu posso cortar dos dois lados e ia ficar V1, T1 igual a V2, T2. Eu tenho aquele caso em que o volume é proporcional à temperatura. Eu tenho a lei de Charles, certo? Então, o que eu faço? Se aqui a minha temperatura dobrou e eu mantive a minha pressão constante em 1, ó, A e B tem pressão igual a 1 atm, significa que o volume aqui tem que ter dobrado, beleza? Então, o volume aumentou aqui de A para B. Então, tem que ser aqui agora ou alternativa B ou alternativa C. Agora, o que acontece aqui do trecho B para o C? O trecho B para o C, eu mudei as duas coisas, ó. Eu mudei a minha pressão e eu mudei a minha temperatura. Ah, isso daqui era para o processo AB, ó. Volume constante ficava essa cara aqui. Tá vendo? Tá. Agora, vamos fazer para o processo BC. Processo BC, o que acontece? Vamos comparar pressão e temperatura, né? Se fosse um processo a volume constante, o que tem que acontecer? Um processo a volume constante, eu corto o volume aqui da minha equação e ele tem que seguir essa igualdade. Se eu substituir os dados aqui e não der certo essa igualdade, significa que o meu processo não está sendo a volume constante. Então, vamos substituir para ver se de B para C é volume constante? O que a gente faz? Substitui a pressão. Ó, a pressão 1 aqui é 1 atm, temperatura 1 é 300 Kelvin. Substituir. Pressão 2 é 2 atm, temperatura 2 é 600 Kelvin. É a mesma coisa, tá vendo? 1 sobre 300 é igual a 2 sobre 600. Então, como eu fiz essa conta aqui e deu certo a conta para esse processo, e essa conta ela vale para processo a volume constante, significa que de B para C eu tenho volume constante. Beleza? Então, o volume ele permanece constante no trecho BC, porque essa relação aqui é válida. Então, vai ser correto a alternativa B, né? Então, também, a gente sabe que o volume ele vai diminuir do trecho CD. Ó, de C para D, eu tenho um aumento de pressão a temperatura constante. Então, ó, corta o T, vai sobrar P1V1 igual a P2V2. E aí? Se a temperatura for mantida constante e eu tive um aumento na pressão, significa que eu tenho que ter uma diminuição no volume, certo? Porque o resultado de PV, se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume, tem que ser igual nos dois casos. Se eu comecei a aumentar a minha pressão, eu tenho que diminuir o meu volume para a multiplicação permanecer a mesma, o resultado, né? Então, é a mesma situação que acontece numa seringa aqui de C para D, né? Já brincaram com seringa, né? Ficaram apertando o negocinho lá, né? Então, quando você tampa a bundinha da seringa lá, não deixa sair o ar e aumenta a pressão, você vê que o volume diminui. Então, é isso daí, né? Mantive o gás na mesma temperatura, se eu aumento a pressão, o volume diminui. Alternativa B. Certo? Então, aqui é mais um tipo de exercício que é muito comum a gente encontrar nas provas, que é a partir de gráfico, beleza? Então, ele pode me descrever o que está acontecendo na minha transformação pelo texto, ou ele pode me dar um gráfico, e aí eu tenho que utilizar essa relaçãozinha aqui. Certo? Então, pessoal, gases é um negócio que a gente precisa fazer vários exercícios para aprender. Então, depois, o ideal é fazer mais exercícios para ir treinando e se acostumando com os diferentes jeitos que eles vão abordar essa matéria nos exercícios. Mas, no fim das contas, tudo vai ser isso daqui
e vai ser PV igual a NRT. Beleza? Então depois eu vou colocar a aula lá no Classroom, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar agora, senão terminamos a nossa aula por hoje. E hoje terminamos certinho às 6 horas. Então, pessoal, dúvidas? Bom, se se não surgiram dúvidas por enquanto, né? Com certeza vai surgir dúvida na hora do exercício. Então finalizamos por hoje. Aí se surgir dúvida na hora do exercício, pode me chamar também. Lembrando também que eu sou monitor de física, então se surgir dúvida no exercício de física, chama eu também. Beleza? É isso então, pessoal. Obrigado por hoje. Até mais. Vou parar a gravação aqui.